Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao segundo vídeo da série devocional Mateus, capítulo 2. Nós terminamos o último devocional em Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao 25, e eu quero desejar para vocês a paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe sua vida e que Deus nos abençoe nesse mais um devocional, mais um estudo. É um devocional na qual fica aí para a reflexão de vocês e eu ainda adianto alguma explanação, a gente tenta extrair alguma coisa, né, em cima de esse versículo. Não é uma pregação, mas sim um pouquinho mais, digamos assim, não vamos falar atrativo, mas a gente, dentro de uma leitura, a gente acaba extraindo um pouquinho mais, né, trazendo à luz do entendimento um pouquinho mais, de forma exegética, trazendo aquilo que está implícito no texto. Muitas vezes nós temos que ele está na entrelinhas e a gente faz algumas inferências, mas não deduções, mas inferências de acordo com aquilo que realmente está no texto. Então a gente faz algumas explanações. Eu também quero aproveitar e pedir desculpas aí pelo último vídeo que eu acabei fazendo, terminando, encerrando de uma forma muito rápida, né, muito brusca, porque eu estava com um probleminha de verificação na conta do YouTube, né, que é atrelada aí, que todo mundo sabe que o Google, né, a Google é detentora dos direitos autorais e criação do YouTube. Então é o seguinte, eles não permitem mais do que duas contas para verificação por número de telefone. Então, se você tem o número de telefone para fazer a verificação, né, caso haja uma perda da senha, um esquecimento, e você tem que fazer uma recuperação, verificação em duas etapas, essas coisas, você tem que utilizar a cada duas contas, né? Ou então por número duas contas. Como eu tenho três, porque eu utilizo para o meu filho, então eu fico monitorando, ele já não permitiu. Aí essa conta eu tinha que verificar, né? Eu não tinha verificado ainda. E aí só estava permitindo produzir vídeos até 15 minutos de duração. E aí eu tinha feito a verificação ontem, né, no dia anterior, e eu não tinha me atentado. Eu estava achando ainda que ele estava pedindo ainda. Eu acabei encerrando com 15 minutinhos e alguns segundos. Mas não, agora já foi feita a verificação, já está tudo ok. Eu posso fazer o vídeo aí com um período muito maior, com 15, 20, 30 minutos. Então, mesmo que a gente se estenda um pouquinho, a gente não vai ter problema com isso. E dependendo do tamanho do vídeo, né, se der mais do que 30, 40 minutos, eu vou fazer o que? Eu vou dividir em dois e aí a gente vai ter a primeira e a segunda parte, mas isso agora é o de menos. Então eu peço desculpa a vocês aí e a gente vai direto para o nosso estudo, tá? O nosso devocional que vai ficar aí para vocês. Esse é o segundo vídeo, tá? Mateus capítulo 2. Eu estou aqui ao lado, vocês estão vendo aqui com a Confissão de Westminster, tá? Confissão de Westminster é o livro os Símbolos de Fé de Westminster, perdão, Catecismo Maior e Catecismo Breve, ou Breve Catecismo. Por quê? Eu estou colocando aqui, enfatizando que, embora essa obra seja uma obra que foi realizada há muito tempo atrás, tá, com a união de mais de 126 aí, teólogos, e eles estavam lutando aí contra a questão do arminianismo, né? Querendo ou não, hoje você tendo a linha teológica, você vai se enquadrar. Rotularam arminianismo ou calvinista. Calvinista mais voltado para aquela linha da predestinação. O arminianismo não acredita na predestinação, e sim na presciência de Deus como fator preponderante para a escolha dos eleitos, dos salvos. Não vou entrar nesse mérito agora, a gente vai entrar isso futuramente através de um estudo mais denso, mais pesado, né? O nosso intuito aqui é devocional e a gente não está aqui para criar atritos. Existem tantos debates aí na qual nós podemos nos atentar e a gente pode aí fazer as nossas conclusões, assistindo esses outros debates. Aqui é só para poder trazer, porque há muito conteúdo bom, né, na literatura, tanto calvinista quanto arminiana. A gente consegue, e todo bom teólogo, né, todo bom leitor que se preza, ele sabe que ele precisa ler variados tipos de literatura, até para poder produzir provas, né,
provas, elementos que vão embasar a sua defesa. Não adianta você falar do candomblé, eu falar do espiritismo, se você não procurar entender. Mas espera aí, não é para poder mudar de lado, pelo amor de Deus. Mas você precisa entender antes de você criticar, porque você precisa pegar os pilares, né, antes de você fazer uma defesa apologética. Então, tendo em mente que você tem os pilares daquilo que você vai criticar, que você está defendendo a palavra de Deus, e você tem em contrapartida você tem uma oposição, você precisa conhecer esses pilares para você poder defender, porque eles vão servir de munição, de elementos para que você, dentro da cristandade, dentro da Bíblia, das doutrinas da Bíblia, a gente consiga fazer a nossa defesa. Então, eu estou trazendo aqui, dentro desse livro, dessa literatura, que é onde há perguntas e respostas, fora outras temáticas dentro do livro, e uma delas aqui é o que significa a palavra de Deus. Então, de uma maneira didática, eu estou trazendo para vocês, para aqueles leitores novos, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o cristianismo, né, o protestantismo, fala, mas o que é a palavra de Deus, quem que é Jesus Cristo, né? Aí viu o vídeo, então eu estou passando para vocês, e de uma forma sucinta e de uma forma bem resumida, a palavra de Deus nada mais é do que a Escritura Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento, que são a palavra de Deus e é a nossa única regra de fé e prática. Então a Bíblia, ela é o nosso parâmetro principal. Ela é quem baliza, ela é quem nos endireita, ela é quem nos auxilia. É a palavra do Senhor Jesus Cristo que nos direciona. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela é a nossa bússola. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela é o nosso bojo, o nosso arcabouço, ela é tudo para nós. Ela é a regra de fé e prática. Através dela, por ela nós andamos, nós nos movemos, né? Nós temos que levar tudo em consideração. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela é a nossa principal fonte, ela é a nossa luz para os nossos caminhos, e o cristão precisa entender que somente buscando na palavra é que nós vamos encontrar regozijo, é que nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. E de fato ela é a porta. E quem é a porta? A porta é Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem como chegar a Deus se não passarmos por Jesus Cristo. Rasgou-se o véu no templo. Ou seja, antes nós não tínhamos como entrar no Santo dos Santos. Tinha que ter um sacerdote que fazia isso uma vez por ano, a expiação. Agora nós temos Cristo, nós temos livre acesso ao Pai. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito, feito uma vez só, certo? Para toda a eternidade. Então é através de Cristo que nós chegamos ao Pai, e é através de Cristo que nós chegaremos a um consenso final, certo? Bom, diante disso, eu vou falar aqui já a respeito da nossa continuidade, porque eu já tomei aqui 8 minutos de preâmbulo, só de introdução, e nós vamos lá para a palavra, certo, gente? Eu vou fechar aqui, porque eu já não vou utilizar mais, e nós vamos utilizar agora, certo? A gente vai utilizar somente a palavra. Eu estou aqui com a Bíblia aberta, a Bíblia digital na Almeida Revisada e Atualizada. Nós vamos iniciar aqui, onde a Bíblia vai falar sobre a visita dos magos. Nós terminamos o nosso estudo anterior no nosso devocional, em Mateus capítulo 1, que fala sobre o nascimento de Jesus Cristo, e agora nós vamos falar sobre a visita dos magos. Então, bora lá, pessoal, vamos lá. Mateus capítulo 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais dos sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta.
Então sempre teve o profeta, alguém lá atrás, sendo levantado por Deus, né, para poder sempre apontar para Cristo. As profecias do Antigo Testamento, os filhos da promessa, tudo aponta para Cristo. Os sacrifícios, todos eles apontam para Cristo. Cristo é o centro das atenções e, como eu disse anteriormente, ele é um marco temporal na humanidade, e a partir desse momento que Cristo nasce, que vem os novos tempos, o Evangelho, tudo começa a ficar mais claro. Enfim, então aqui no versículo 6 diz o que foi falado pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Jesus Cristo, de fato, ele veio para o povo de Israel. Eu me lembro daquela passagem de Mateus 15, 21, 15, 20, em que fala a respeito da mulher cananeia, e ele deixa bem claro. Ela fala que a filha dela está endemoniada e ela procura Cristo, porque ela já tinha ouvido falar de Cristo. Jesus, a fama de Jesus Cristo havia se espalhado, e ela foi diretamente a Jesus. Jesus estava com os discípulos, só que ela era uma mulher cananeia, não tinha a sua etnia, a sua descendência ali judaica. Tanto é que Jesus Cristo fala: eu vim a não ser para os filhos de Israel. Certo? Então ele veio para o povo de Israel, mas é lógico que no decorrer do tempo a gente vai aprendendo e vai vendo exemplos na Bíblia de que pessoas que não tinham nada a ver com Israel tiveram o seu momento com Cristo, receberam milagres, né? Tiveram milagres realizados em suas famílias, e enfim. Então, só para poder a gente pontuar isso aqui. No versículo 7 seguindo diz: Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu-lhes deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e, quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa adorá-lo. A gente sabe que era uma mentira, na verdade ele estava completamente preocupado com isso, né? E a gente vai ver isso depois. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostando-se, o adoraram, e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhes muitas ofertas, Entregaram-lhes ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Ou seja, Herodes já estava com o plano de querer fazer o quê? De querer matar Jesus Cristo, de querer, ali na fonte, já quando pequeno, ele já queria de alguma forma desvencilhar-se disso, porque saberia que isso traria problemas para ele, porque afinal de contas sempre houve uma guerra entre o bem e o mal, sempre houve, a Bíblia fala que as trevas e luz não se misturam, então a todo instante havia por parte do governo romano, tentando seduzir o povo, tentando de alguma forma manter o povo na rédea, então houve algumas rebeliões no passado, algumas rebelias por parte dos judeus, mas a gente sabia que o Império Romano, eles queriam manter o povo judeu no cabresto, quase que não sai, queria manter ali na rédea, porque conhecia a história de Israel, a história do povo judeu, o Deus de Israel, e eles sabiam da crença de Israel, certo? E então o anjo foi lá e advertiu em sonho para que os magos, regressassem, voltassem para a sua terra por outro caminho, porque senão Herodes ia com certeza inquiri-los novamente, ia indagá-los para poder ter essa investigação e retirar à força, aonde que Jesus estava. Tanto é que depois, os anjos apareceram novamente ao casal, a José e a Maria, falando para que eles saiam dali, de Belém da Judéia, para irem para outra terra. E a gente vai verificar agora que tem aqui no título, tanto no título seguinte, no versículo 13, fala que a fuga para o Egito.
Então nós vamos lá, pessoal. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permaneça lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Então a gente vê que no início do nascimento de Cristo, até o início do Evangelho, quando Jesus começa as suas pregações de fato, a gente vê que Jesus ele foi perseguido, né? Aliás, qual é o cristão que não é perseguido? A partir do momento, meu querido, que nós nos deparamos com o Evangelho, a partir do momento que você recebe o Evangelho, a partir do momento que você começa a ser ali sondado pelo Espírito Santo, quando você começa a ouvir através de pessoas a palavra de Deus, a gente já tem, como oposição o mundo espiritual, a gente já tem ali de alguma forma o levante do diabo, porque a Bíblia fala que o diabo veio para fazer somente 3 coisas. O diabo só tem 3 qualidades, que é matar, roubar e destruir. E nós, na nossa ignorância e cegueira espiritual, nós estamos ali sendo cercados pelo inimigo para que a gente não conheça a palavra. Mas quando a palavra chega para você, você passa a ter cada vez mais dificuldade para você poder andar, para você poder viver aqui nessa vida, Então, de alguma forma, a Bíblia fala assim que nós somos, que ao nosso redor está o Espírito Santo, está Deus ali nos guardando, e ao nosso derredor está o diabo bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, todos os dias nós somos entregues à morte, todos os dias nós estamos expostos, a esses ataques. E quando você passa para o Evangelho, você passa a ter perseguições. A Bíblia fala que por amor ao nome de Cristo, nós sofreríamos perseguições. E a partir desse momento, a gente entende que Jesus Cristo sofreu essa perseguição, Antes mesmo dele nascer, só o fato das promessas. Tanto é que Herodes já conhecia, eles já sabiam que haveria de vir esse rei. E quando surgiu então essa oportunidade, quando apareceu, quando isso se tornou real, quando isso se materializou, o que acontece? Vamos extirpar ele daqui. Vamos tirar, vamos acabar com a vida desse rei, A gente não pode deixar que esse rei dos judeus, para quê? Porque eles sabiam que essa figura forte de Jesus Cristo e essa crença ia mobilizar o povo judeu. E eles queriam ter o controle do povo judeu ali nas rédeas. E alguém como Cristo, rei, faria diferença e seria algo que incomodaria o governo, o Império Romano. E não somente isso, mas o próprio Império das Trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o diabo tentou a Cristo lá no pináculo, dizendo: eu te darei essa glória, a glória deste mundo, se prostrares e me adorares. Mas a gente sabe o que foi que aconteceu. Então, isso fica aqui para vocês, pessoal? É uma coisa para nós pegarmos e abraçarmos. A partir do momento que você abraça o Evangelho, você pode ter certeza, você terá perseguições muito mais intensas, mas você tem que lembrar que a gente não pode desistir de maneira alguma. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a sua necessidade, mas cada um sabe aonde aperta o seu calo e cada um sabe o que você passa, o que você precisa, quais são as necessidades. Mas você pode ter certeza de uma coisa, a Bíblia fala que Deus não nos permite ser tentado além do que nós possamos suportar. Junto com a tentação, sempre vem o escape. Então a gente tem que pegar isso para nós. As perseguições, elas virão. Isso é fato. Jesus Cristo não mentiu para nós. Ele falou: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, nós teremos perseguições, nós temos que levar em consideração e estar cientes de que nós teremos que ter a responsabilidade de administrar esses vendavais, de administrar esses levantes, toda a tribulação que nós passaremos. Nós temos que tomar isso. Mas ele também fala: o meu fardo é leve. Então nós temos que também crer que, apesar dessas perseguições, nós teremos momentos de bonança e nós teremos Cristo ao nosso lado. É aquela história: se com Cristo tá difícil, a gente tem as nossas
os nossos momentos de tribulações, imagine se aquele que não conhece a palavra, aquele que não tem Cristo. É realmente complicado. Então vamos lá dar continuidade, pessoal. Lembrando que a gente já está próximo do capítulo 3. Vou aproveitar aqui e ler tudo para a gente poder já fazer uma coisa só, para que não fique muito longo, mas de qualquer forma eu vou lá e a gente divide os vídeos para que seja um devocional bem explicativo e para que a gente não saia muito fora daquele tempo, né? Para que seja um devocional de fato, certo? Bom, terminando aqui a fuga para o Egito, a gente vai para a matança dos inocentes. Capítulo 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se com grande fúria. Herodes grandemente se enfureceu e mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. Foi uma tentativa dele, né? Uma tentativa dele aqui para tentar matar, tentar conseguir abranger o máximo possível de crianças para tentar matar o menino, mas ele mal sabia que Jesus Cristo já tinha saído por outro lado, já estava em segurança, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Se engana um homem quando ele pensa que está enganando a Deus. A Bíblia fala que Deus caçoa, né, segundo as palavras do profeta lá no Velho Testamento. Enfim, então, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos, aí a gente vê que realmente foi uma frustração para ele. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um grande clamor em Ramá, portanto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existiam, né? Realmente foi uma matança muito grande. Imagine, pessoal, como é que não foi, né? Aquele momento em que abruptamente os soldados entravam nos seus lares, nos lares dos israelitas, para matar as crianças. Foi uma matança, foi uma chacina, né? As pessoas podem até dizer que foi um hecatombe, digamos assim, né? Porque realmente foi mágoas, foram choros, e muitas vezes é isso que acontece nas nossas vidas. Às vezes nós temos algum tipo de perda, nós somos confrontados, nós choramos, nós gememos, mas nós temos que crer que Jesus Cristo, que Deus está no controle de todas as coisas, né? E isso realmente faz parte. Seguir a Cristo faz parte, as perseguições, e a Bíblia fala que nós somos aperfeiçoados na fé, e a nossa fé é aperfeiçoada dentro desse contexto. Para finalizar, nós estamos aqui a volta do Egito. Versículo 19 do capítulo 2 de Mateus. Então, tendo Herodes morrido, né, recebeu a sua recompensa, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispõe-te, ele, ou seja, né, levanta-te, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, daí o termo, né, Nazareno, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Gente, se você pensar bem aqui, só para poder finalizar, a gente já está com 23 minutos, imagina só como não foi difícil a infância, né? Como o nascimento, só o nascimento de Cristo, como não foi difícil. As perseguições. Ele nasceu, foi perseguido, teve que se mudar de cidade, depois voltou novamente, depois teve que se retirar porque o filho, o Arquelau tentou, né, com certeza ele iria vingar, né? A gente sabe a fúria que o inimigo tem daqueles que seguem a Cristo. Então imagina como é que não foi a infância, né? Desde o nascimento de Cristo até a sua morte, as perseguições. E o que eu quero trazer à luz do nosso entendimento, a nossa consciência a partir do momento que você abraça o Evangelho, você terá perseguições, isso é fato, mas nós temos que permanecer firmes, nós temos que permanecer como sentinelas, nós temos que permanecer sempre em pé,
nunca deixar a peteca cair. Nós sabemos que é difícil, muito difícil que às vezes a gente simplesmente falar, não é fácil. Por experiência própria, nós sabemos o quanto é difícil. Muitas vezes você cai, muitas vezes você se desvia um pouco do caminho, mas Cristo está ali para poder sempre nos resgatar, sempre nos tirar desses momentos de aflição. Mas nós temos que crer que Jesus pode todas as coisas e que nós podemos vencer essas batalhas e que nós podemos vencer essa luta. Não é fácil. Por isso, utilize essas palavras, esse devocional, para que você cresça cada dia mais, para que você cresça um pouquinho mais. Reflita nessas palavras. E eu quero dizer uma coisa que eu ouvi de um pregador num livro recentemente que eu li, que é o livro A Eleição, de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, para quem não conhece, foi um grande pregador, foi considerado o príncipe dos pregadores. Inclusive, há seminários, né, da escola Spurgeon, que é ligada ao Instituto Andrew Jumper, que também, por sua vez, tem ramificações aí na faculdade, na Universidade Mackenzie. É só você procurar que vocês vão encontrar. Muitas pessoas passaram por ali, né? Muitas pessoas de renome tiveram estudos, seminários ali, foram formados ali. E embora nós sabemos que há uma linha, mesmo de forma tênue, mas Charles Spurgeon, ele acredita na eleição, muitas pessoas que saíram dali não saíram calvinistas, mas o conteúdo em si, né, o didático e o conteúdo teológico é muito bom. E Charles Spurgeon, ele tem uma frase que eu peguei para mim e realmente é verdade. Ele diz que aquele que não ora, abrindo aspas aqui para Charles Spurgeon, se você não ora, você está morto. E realmente, de fato, é verdade. É uma tríade, pessoal. Nós temos que buscar a Deus em oração. Nós temos que buscar a Deus em jejum. E nós temos que estar na igreja. Essas três coisas têm que estar em comunhão. A igreja, a oração e o jejum. É uma tríade que forma a base para o cristão, para aqueles que seguem a Cristo. Você terá perseguições, mas se você estiver balizado nessa tríade, você certamente não estará morto. Porque quando você ora, você busca renovo, você é um meio de você matar a sua carne, de você se redimir ali através do jejum, e isso te fortalece. O crente que não ora, ele não fortalece. E cada vez que você fica mais fraco, você fica mais perto das coisas do mundo. E a gente não deve voltar para a sujeira, né? A gente não quer. A intenção é a gente não deixar que aquela parábola do filho pródigo seja o nosso contexto. Não que isso não aconteça, porque eu mesmo já passei por isso, mas graças a Deus eu estou de pé. Mas a gente tem que tomar cuidado. Então, pessoal, tome isso nesse devocional como uma leitura, né? E como um aprendizado. E a gente vai voltar no próximo devocional com a pregação de João Batista, né? O João Batista, que preparou o caminho para o Senhor Jesus Cristo, e a gente vai começar em Mateus capítulo 3. A gente finaliza aqui esse devocional. Que Deus abençoe sua vida. Eu te desejo uma excelente semana e obrigado. Compartilhe, né? Dê o seu like, compartilhe essa mensagem, e para que o canal venha se fortalecer, venha crescer, e que a gente, né? Isso é uma maneira também de nos incentivar para que a gente continue com esse trabalho. Visite nosso site, o blog, tá? O Poder da Bíblia. Vou deixar o link em cada vídeo e nessa playlist. E até a próxima, se Deus assim permitir. Que o amor de Deus, tá? Esteja contigo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam convosco. Deus abençoe e até a próxima, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau.